Pronto. Bom, então, nós estávamos trabalhando, toda a nossa ideia, a gente começou a trabalhar com o setor, fomos para o gauge unitário, num caso não abeliano com quebra espontânea de simetria, fomos para o gauge unitário, vimos que a parte basicamente longitudinal da massa ao campo de gauge, ela está associada a um modelo sigma não linear. Daí, nós vimos que esse modelo sigma não linear está associado a todos os geradores que formam, que seriam aqueles bósons de Boltzmann. Então, na verdade, a gente faz aquela associação. Se eu tenho um grupo de simetria G e H é um subgrupo de invariância de vácuo, e H é o subgrupo de G que não é quebrado. Então, vamos dizer assim, o H ele é o grupo de invariância do vácuo. Então, nós definimos esse espaço aqui, G sobre H. Esse espaço aqui tem a dimensão de G sobre H, é a dimensão de G menos a dimensão de H. Então, nós sabemos que os geradores que não são quebrados mantêm, se eu tiver uma quebra, os campos de gauge, os campos de Young-Mills associados a H permanecem sem massa e os que ganham massa são aqueles que a gente chama de geradores quebrados. São todos os geradores de G que não estão em H. Então, são todos os geradores de G que quebram a simetria, que não dão invariância do vácuo. Então, o vácuo deixa de ser invariante pelos geradores que estão em G, mas que não estão em H. Então, essa dimensão aqui é o número de bósons de Boltzmann. É o número de bósons que seriam Boltzmann. Na verdade, eles desaparecem do espectro, no caso da simetria local, porque eles se alojam na parte longitudinal do campo de gauge. Então, justamente, a parte longitudinal do campo de gauge, que é a transformação dmi S menos 1. Então, esse setor aqui é o setor onde a gente coloca, a gente faz o gauge unitário, é onde a gente justamente mata esses bósons de gauge. Então, a gente associa esse S, então, nesse setor aqui, nós associamos esse S aqui, escrevemos esse S desse modo. Vai ser exponencial de... Aqui nós vamos ter os campos, os campos de Boltzmann. E aqui os geradores que estão em G, mas que não estão em H. Vamos fazer o seguinte, vamos criar essa anotação. Geradores que estão em G. Aqui vamos ter todos os campos, estão em G, mas que não estão em H. Então, os bósons de Boltzmann estão aqui, e é aqui que vai se formar o modelo sigma. Então, foi isso que nós tínhamos visto. Então, esses objetos aqui, eles pertencem, eles são coordenadas, ou são pontos de G sobre H. Oi, tudo bem? Essa que era a ideia. Bom, então, nós começamos a trabalhar a ideia do que é o espaço G sobre H. Então, por que esse espaço é interessante a gente estudar? A gente poderia fazer isso tudo agora parando aí, mas eu acho interessante a gente estudar esse espaço G sobre H, porque são espaços quocientes. Por exemplo, quando se trabalha com teorias de campo e derivadas superiores e se quer fazer uma redução dimensional, muitas vezes a gente faz a redução dimensional no espaço chamado espaço homogêneo, ou espaço cossético. Então, essa categoria de espaços aqui é uma categoria interessante de espaços, porque também, nós vamos ver na aula seguinte, na próxima aula, nós vamos ver que quando a gente tem uma teoria em derivadas superiores e as dimensões extras, elas são dimensões de um espaço cossético, a gente ganha naturalmente, a partir dos espaços quocientes, nós ganhamos naturalmente campos de Young-Mills em 4 dimensões. Então, esses espaços aqui são interessantes porque eles podem estar ligados, esses espaços cosséticos, eles podem estar ligados a grupos de Young-Mills do espaço quadridimensional. Então, eles podem ser, vamos dizer, como uma espécie de
uma fonte, né, de uma fonte para campos de ângulos em 4D. Então, os espaços quocientes, se a gente imaginar que a gente está fazendo uma teoria de campo, da seguinte maneira: eu tenho um espaço de Minkowski, espaço quadridimensional, e eu tenho dimensões extra que estão aqui no espaço quociente. Então, a gente consegue ver que quando a gente olha uma teoria de campos que nasce de um espaço que tem essa estrutura, Minkowski vezes um espaço quociente, a teoria de Gauge que nós vamos obter resultante em 4 dimensões, ela ganha campos de Young-Mills a partir dessa estrutura aqui. Então, é interessante a gente conhecer um pouco a geometria dos espaços quocientes. Então, nós vimos na aula passada, né, que como é que a gente define então o espaço quociente? Nós temos um grupo G, vamos usar essa notação, temos um grupo G, e esse grupo G tem um subgrupo H. Então, nós temos os pontos, né, desse ponto qualquer, desse grupo pode estar em G ou pode estar em H. Então, como é que nós definimos esse espaço G sobre H? Esse espaço G sobre H é um espaço de pontos, né? Ele é um espaço de pontos onde eu vou definir esses pontos através da seguinte ação. Então, vamos dizer que, se eu pegar um ponto, um elemento do grupo, pego um elemento do grupo G, um G. Se eu multiplicar esse G por qualquer elemento do subgrupo H, eu vou identificar todos esses objetos com o grupo do elemento G. Então, sempre que eu pegar um elemento do grupo G e multiplicar por qualquer H pertencente a H, a gente vai dizer que não saiu desse ponto. Isso significa, no fundo, que eu estou identificando, no fundo eu estou fazendo isso, eu estou identificando todo o subgrupo H com a identidade. Estou dizendo que todos os elementos de H, quer dizer, no fundo eu estou contraindo H a um ponto. É um espaço que eu vou criar, onde o subgrupo H, que é um subgrupo extenso, ele vai virar um ponto. Então, todo H vira um ponto, que vira a identidade. A identidade está aqui dentro. Então, qualquer elemento de H que difira da identidade por um elemento de H, isso vai dar sempre H. Então, nesse sentido, eu vou identificar todo esse subgrupo como um ponto. Então, essa é a ideia do espaço cossete. Aquele subgrupo H, como ele é o grupo de invariância, ele vai fazer o papel da identidade. Então, eu faço isso. Então, eu vou dizer agora que todo elemento de G, se dois elementos de G diferem por uma multiplicação por H, então, se eu tiver aqui G' é igual a G vezes H, então nós vamos identificar G' com G. Então, dois elementos que difiram por uma multiplicação por H, eles vão ser identificados como o mesmo elemento, porque pelo fundo eu estou dizendo que todos os elementos de H são identificados com a identidade. Então, essa que é a ideia. Então, nesse sentido, a gente rouba as dimensões de H. Por isso que a dimensão de G sobre H é a dimensão de G menos a dimensão de H, porque, na verdade, todos os geradores de H ficaram zero, porque eu contraí todo esse objeto aqui a um ponto. Então, essa é a ideia de como a gente define esse espaço. Então, com isso, se eu tiver esses dois elementos, se eu tiver um elemento, digamos que eu tenho um elemento de G sobre H, ele seja GH. Digamos que eu tenha um outro elemento G' vezes um HI. Então, digamos que eu tenho dois elementos, GH, quer dizer, G ou GH, que é a mesma coisa, e um outro elemento G', um HI. HI pertence a H. Se eu disser que, então, se eu tiver então eu vou gerar um espaço cossete, o espaço associado a H, a G. Então, significa que eu vou multiplicar G por todos os elementos de H, eu estou obtendo G. E esse aqui, suponhamos que eu esteja multiplicando G' por todos os elementos de H. Então, eu tenho esse conjunto de pontos aqui. Eu pego um ponto G, eu pego um elemento do grupo G, multiplico por qualquer H, vou gerar esse conjunto aqui. Aí pego outro elemento G', multiplico por todos os elementos de H, vou gerar esse conjunto aqui. Suponhamos, então, esse conjunto aqui e esse conjunto tenham pelo menos
Então, suponhamos que exista um ponto daqui, G1 vezes H, que coincida com um ponto daqui, um certo G1' vezes H. Então, como esse elemento aqui pode ser qualquer elemento de H, não importa um elemento de H arbitrário, eu posso multiplicar a direita pelo inverso desse elemento. Suponha que tivesse um H qualquer, e aqui um H til qualquer, estou dizendo isso. Um ponto, então eu estou dizendo, eu tenho dois pontos distintos, né? Quer dizer, dois conjuntos de pontos distintos. Eu vou gerar todo esse conjunto mantendo um G e multiplicando por qualquer elemento de H. E esse aqui mantendo um G e multiplicando por qualquer elemento de H. Quer dizer, eu tenho uma função de pontos aqui, uma função de pontos aqui. Se eu disser que esse conjunto tem pelo menos um ponto em comum com esse, então tem um elemento daqui, G1 vezes H, que vai ser igual ao elemento daqui, G1' vezes H'. Como esse H é, eu posso pegar qualquer elemento, o H não precisa ser o mesmo. Porém, devido ao fato de H ter inversa, eu vou poder escrever essa relação assim, H' vezes H menos 1. Mas H' vezes H menos 1 também é um elemento de H, porque H é um subgrupo. Então, isso mostra que se esses dois elementos são em comum, G1 é igual, como qualquer ponto que difira de G1' por qualquer elemento de H é identificado com G1', então, na verdade, esses dois pontos são iguais. Quer dizer, todos os pontos, né, se eu tiver um elemento em comum, então, se eu estou dizendo que eu tenho pelo menos um elemento em comum, todos os elementos vão ser em comum, porque esse G1' multiplicado por todo H vai estar dando G1. Então, o interessante do espaço cossete é que se dois pontos, né, se dois subconjuntos, né, tem pelo menos um elemento em comum, então eles são todos iguais. Então eu não tenho como, não vou ter dois pontos distintos se associados a G e G' se eles diferem por H. Então eu posso sempre, eu já tinha falado isso na aula passada, a gente pode sempre escrever o espaço cossete como a soma de juntas de todos esses representativos, né, separadamente. Então não tem como eles terem um elemento em comum sem eles serem completamente coincidentes. Então, basta que haja um elemento em comum para que todo o representativo coincida. Então, por isso que a gente pode associar a cada ponto um representativo desse ponto. Oi, fala. Teria política de campo, né? Quando a gente vai pegar e usar o palmeiro de maçulado para a temperatura, Certo. a gente pega e compartilha uma dimensão. Isso. Aí, nesse caso, o que vai sobrar é o que não tem a temperatura. Esse que é o espaço cossete. Seria isso. O espaço, na verdade, o espaço cossete é aquele espaço que você vai associar com a dimensão compacta. Então, seria a temperatura. Seria a temperatura. Se, por exemplo, se você tiver em 4 dimensões, aí você compactifica uma quarta dimensão, compactifica o tempo. Então, esse tempo é que é a variável compacta. Esse tempo é que faria o papel da temperatura. Esse espaço é que faria o papel do cossete para você. É a dimensão que é compacta. Quando você tem um espaço que não é compacto, aí você quebra esse espaço, ele vai ter dimensões não compactas e dimensões compactas. O setor compacto é que você vai associar ao espaço cossete. Bom, então, vamos dizer isso aqui. Nós temos essa estrutura. Então, nós vamos dizer o seguinte. A outra coisinha. Vamos dizer o seguinte. Se eu pegar suponhamos que H seja um subgrupo, só uma observação. H é um subgrupo invariante. O que significa um subgrupo invariante? Se H é um subgrupo invariante, significa que para qualquer elemento G do grupo G, não importa se G é qualquer, ele pode estar aqui ou está fora de H ou está dentro de H. Se eu pegar um elemento de H e trabalhar dessa forma com qualquer elemento de G, se isso continuar a pertencer a H, para qualquer H, então eu pego qualquer elemento daqui, arbitrário, compõe um G e um G menos 1 também qualquer, daqui ou daqui, não importa. Se esse resultado ficar sempre em H, significa que H é um subgrupo invariante, porque no fundo, ó, G é uma transformação de similaridade. No fundo eu estou pegando uma transformação de G, atuando em H de uma forma adjunta. Se isso aqui continuar sendo igual a H,
que H é um subgrupo invariante. Então esse é o conceito, vamos dizer assim, intuitivo, né, de um subgrupo invariante. Eu pegar qualquer elemento desse subgrupo e compor com qualquer elemento do grupo dessa forma e continuar. Vou ter um novo elemento, vou ter uma galinha. Aqui vai ser sempre uma galinha. Mas o importante é que o galinha pertence a H. Se isso estiver acontecendo, é porque esse subgrupo é invariante. Então, suponhamos que a gente vai definir o espaço cosset para um subgrupo. Vamos somar agora o caso particular de H ser invariante. É um subgrupo invariante. Se H é um subgrupo invariante, então eu vou definir o espaço cosset da mesma forma. Eu vou criar pontos, né, que eu vou identificar todos os pontos que difiram de G por uma transformação de H. Vamos que eu vou fazer isso aí. Então, suponhamos que eu pegue esse objeto, um objeto G, H qualquer. E digamos que eu possa multiplicar esse elemento por um elemento G', H' qualquer, de um outro conceito. Eu pego um outro conjunto de pontos a partir de G' e multiplico por qualquer transformação de H. Vamos dizer que eu tenho isso aqui. Então, se eu agora aqui pegar G, H, suponhamos que aqui eu coloque G menos 1 e aqui eu coloque G. Eu faço nova identidade. Aqui eu tenho G' e aqui eu tenho H'. Como esse objeto G aqui é invariante, né? Então, deixa eu fazer, talvez eu fazer o contrário aqui. Deixa eu ver se eu posso fazer. Esse aqui é o objeto, esse subgrupo aqui é invariante. Então, esse objeto aqui está em H. De qualquer maneira, esse objeto aqui está em H. Está certo. Então, nós gostaríamos de ver que a gente poderia, se o subgrupo é invariante, tá? Tá certo. A gente poderia ter. Desculpa aqui. Vamos introduzir um outro conceito lá. Então, tá legal. Então, isso a gente introduziu o conceito de subgrupo invariante. Isso aqui é o que nós chamamos de left cosset. Left cosset é isso aqui. Quando eu coloco um elemento de G aqui e multiplico à direita por qualquer elemento de H. Ele é left no sentido do G. O elemento do G está à direita. Então, isso aqui são os chamados left cossets. Estou botando sempre o elemento de G aqui. Eu posso definir também, se quiser, o right cosset. Não tem problema. Eu vou definir pontos que sejam assim. H vezes G. Eu vou multiplicar qualquer elemento de G à esquerda por H. Então, G vai estar à direita. Isso aqui é o que nós vamos chamar de right cossets. Essa distinção. Então, eu faço isso ou eu faço isso. Vamos ver, se o H for um subgrupo invariante, então se eu pegar esse elemento aqui, GH, vou multiplicar por qualquer elemento de H à direita. Eu boto um H aqui qualquer. Aí agora, suponhamos que eu multiplico isso aqui por G menos 1, G. Não tem identidade aqui. Eu tinha isso. Mas esse elemento aqui pertence a esse left cosset. Mas aí eu coloco esse G menos 1G. Como H é um subgrupo invariante, esse objeto aqui não vai dar o próprio H, vai dar uma galinha. Isso aqui vai ser uma galinha vezes G. Então, a gente está mostrando com isso que esse elemento GH, ele é equivalente ao elemento H'G, porque foi crucial que o H seja um subgrupo invariante. E se eu pegar esse ponto desse left cosset, desse left cosset, ele vai coincidir com esse ponto desse right cosset. Então, no caso do H ser um subgrupo invariante, não tem distinção entre cossetes à esquerda e cossetes à direita. É tudo uma coisa só. Isso já cria um conceito que a gente vai introduzir agora. Então, quando o H for um subgrupo invariante, o left e o right cosset são uma coisa só. Então, suponhamos que eu pegue esse elemento aqui, GH, que está aqui. Multiplique por um outro elemento, G', H'. Estou pegando dois pontos, dois lefts. Esse cosset left, construído com esse G, e esse cosset left, construído com esse G'. O H e o H' são arbitrários, são qualquer coisa que está dentro de H. Então, aí eu posso entrar aqui com a identidade. Eu posso colocar G, H, G menos 1. Aí
Aí aqui eu boto G, para botar a identidade. G', H'. Então, como esse objeto aqui é algum H, de qualquer maneira pertence a H, isso aqui é um H duas linhas, então eu estou tendo H duas linhas, G', H'. G vezes G' é um outro elemento do grupo, é um elemento, sei lá, que eu posso chamar de G duas linhas. Então, esses dois pontos aqui, eles me deram H duas linhas, G', G duas linhas, H'. Esse objeto aqui, tanto faz, ele tem H pela esquerda e H pela direita. Como os lefts e os right cossets, nesse caso, coincidem, porque o subgrupo H é invariante, então significa que dessa forma, eu posso estabelecer uma lei de produto que me leva esse ponto daqui vezes esse, vai me dar um outro elemento do grupo. Quer dizer, eu consigo introduzir uma estrutura de grupo, o produto de dois elementos é um terceiro elemento. Esse objeto aqui, tanto faz, ele é left quanto ele é right. Bom, eu poderia até pensar em fazer isso assim, né? Poderia até pensar em escrever isso aqui assim. Como eu cheguei no final das operações todas a isso aqui, nada me impede de eu colocar aqui, por exemplo, um G duas linhas a menos 1 vezes o G duas linhas. Eu pego esse objeto aqui e replico ele aqui sob a forma da identidade. Então, como esse subgrupo aqui é invariante, G duas linhas, G duas linhas a menos 1, H duas linhas, G duas linhas, isso é um elemento do H. Isso é um elemento H três linhas. Mas H três linhas vezes H menos 1 é um H qualquer. Então eu multipliquei dois objetos que são cossete à esquerda, obtive um terceiro elemento que é um cossete à esquerda. Então, cossete à esquerda vezes cossete à esquerda dá cossete à esquerda, ou seja, eu consigo produzir uma estrutura de grupo. Então, no caso do subgrupo, se precisar eu repito esse argumento, tá? Se o subgrupo H for invariante, então G sobre H ele é mais do que um espaço. G sobre H, então nesse caso, do H ser um subgrupo invariante, quando eu faço essa operação G sobre H, eu formo um novo grupo. GH é mais do que um espaço, um simples espaço. É um novo grupo. Então, só no caso do subgrupo H ser invariante, só nesse caso desse subgrupo ser invariante, é que eu consigo formar um outro grupo. Quer dizer, o quociente de dois grupos, um grupo por um subgrupo, pode ter a estrutura de um novo grupo se o subgrupo H aqui for invariante. Tá? Se ele não for invariante, não. O cossete é um espaço de pontos, mas não tem a estrutura de grupo. Certo? É crucial que o subgrupo H seja um subgrupo invariante. Tá? Nem sempre a gente tem, nem todos os subgrupos do grupo, né, são invariantes. Tá? Por SU2 está dentro de SU3, mas SU2 não é um subgrupo invariante de SU3. Tá? Eu posso ter ou não subgrupos invariantes. Tem certos grupos que eu posso ter subgrupos invariantes dentro do grupo, de um certo grupo mais amplo. Tá? Só para dar esses conceitos. Então, agora vamos começar então a ver o que a gente tinha falado na aula passada. Então, nós estávamos vendo como é que nós vamos identificar os pontos de um espaço cossete. Então, para nós, né, então eu tenho esses pontos aqui. Esses pontos aqui, eu vou chamar, vão ser esses objetos aqui. Eu vou associar, né, quer dizer, a esses pontos aqui, eu vou associar esses objetos aqui. L, vamos chamar esse objeto aqui, L de Y. Vamos ver o que é isso aqui. Esse objeto aqui vai ser formado. Deixa eu pegar esse objeto. Então eu vou chamar esse objeto. Eu estou usando a notação de left cossete. Então o que significa esse objeto? Esse objeto aqui significa que eu estou pegando um elemento de G, multiplicando por qualquer elemento de H. Então está me dizendo que esse ponto, esse objeto aqui tem, em termos de grupo, ele tem essa estrutura. É uma matriz, é uma matriz do grupo G vezes qualquer matriz do grupo H. Como esse espaço aqui é um espaço de n dimensões, vamos dizer que a dimensão de G sobre H, né? Quer dizer, a dimensão de G menos a dimensão de H,
que é a dimensão 7, seja a dimensão n, vamos dizer isso aqui, essa aqui é a dimensão. Então eu tenho essas coordenadas aqui. Então esse ponto aqui, esse objeto aqui, é um ponto do espaço cossete. Então é um ponto do espaço cossete, portanto o espaço cossete ele vem de um grupo, nós examinar todo o grupo está associado a uma variedade, então eu tenho as coordenadas, né, as n coordenadas que definem os pontos desse conjunto aqui. Então eu tenho coordenadas, vamos dizer assim, yn. Aí com esse n aqui vai de 1 até n. São as coordenadas dos pontos desse cossete. E aí eu sei que cada Ly, né, isso aqui é um ponto do espaço cossete, ele tem essa estrutura, ele é um G vezes qualquer elemento de H. Ele é representado por esses objetos aqui. Ó. Eu pego um elemento qualquer do grupo G, se multiplicar por qualquer elemento de H, todos esses pontos são identificados com esse único ponto, com essa coordenada. Mas lembrando que esse L tem uma estrutura de matriz, né? É a representação. Beleza, isso aí. Então nós sabemos, se G atuar em L, então G vezes L de Y, isso aqui vai dar o quê? Vai dar G, vamos dizer, um G' atuar em L. Então isso aqui vai ficar G' vezes G vezes qualquer elemento de H. Então, claro, como G é um grupo, né, G' vezes G vai dar um G duas linhas, H. Então, o grupo G, qualquer elemento do grupo G, qualquer elemento do grupo G, que eu estou chamando isso aqui, atuando num cossete, me dá um outro elemento, me leva a um elemento novo, quer dizer, me faz deslocar. Isso que a gente está querendo dizer, quando a gente tem um grupo com um espaço G sobre H, o grupo G, que está em cima do quociente, quer dizer, o grupo G, ele age transitivamente, ele me faz passar de um ponto, quer dizer, G', eu tenho esse L de Y, L de Y tem essa estrutura, GH. Quando eu multipliquei por G' à esquerda, eu passei por G2'H. Então eu passei por um novo elemento. No L, vou fazer o seguinte, para não ficar misturando aí, vamos chamar isso aqui de lar. Vou multiplicar por um elemento G'. Então eu estou multiplicando. Esse representa esse cossete aqui. Um ponto desse cossete tem essa estrutura. Eu vou multiplicar à esquerda por G barrado. E aí, G barrado vezes G me dá um G''H. Então, G''H me faz passar daqui para cá, através desse elemento. Então, isso me dá um L de Y'. Em princípio é isso. Então, isso está mostrando para nós que o grupo G, ele atua transitivamente. Qualquer elemento de G atuando num certo cossete, um left cossete, me dá um outro left cossete, que é esse aqui. Agora, nós sabemos que os pontos do left cossete, eles são sempre definidos a menos de um elemento de H à direita. Então, a expressão correta que nós temos é essa aqui. G', G barrado atuando em L de Y, essa operação que eu estou fazendo, G barrado atuando no L de Y, me dá um L de, dá um novo elemento, me dá um G''H, que na verdade é um L Y'. Mas nós sabemos que qualquer ponto desse cossete difere um do outro por uma transformação de H. Então ele é definido à direita, a menos de uma transformação à direita H. E esse H, claro, vai depender do ponto onde eu estou e vai depender da transformação de H. Dependendo do ponto do G bar, mas eu tenho essa liberdade aqui. Eu passo daqui para cá, mas esse cara que está aqui, ele está num cossete inteiro. Então ele pode diferir, se ele diferir por uma transformação de H, ele continua nesse cossete. Então essa é a chamada lei ou equação que dá a transitividade dos pontos do cossete. Então, por isso que o grupo G é o chamado grupo de isometria, porque ele é um grupo que faz a passagem de um ponto para outro da variedade. Então, quando tem um espaço cossete G sobre H, significa sempre, né, que o grupo que faz passar de um ponto para outro é esse aqui. Por exemplo, quando a gente fala naquele caso, suponhamos que eu tenho a esfera S3. Vamos pegar a esfera S2. A esfera S2 ela pode ser pensada como SO3 sobre SO2. O que significa isso? O que é a esfera S2? A esfera S2 é uma esfera bidimensional.
Então significa que uma esfera bidimensional, eu posso pensar numa esfera unitária bidimensional como sendo uma variedade imensa no espaço tridimensional. Então, se eu fizer qualquer transformação de SO3, essa equação aqui fica invariante. Então, qualquer transformação de SO3 me leva a um ponto da esfera e outro ponto da esfera. Eu saio de x, y, z e vou para x', y', z', mas x' ao quadrado, mais y' ao quadrado, mais z' ao quadrado continua sendo 1. Então, SO3 me pega um ponto com coordenadas x, y, z e me leva para um ponto com coordenadas x', y, z'. Então, isso é o papel de SO3. Ele me faz a transitividade, ele me faz passar de um ponto da esfera para outro ponto da esfera. Então, são variáveis. Qualquer transformação de SO3 que eu fizer, a partir desse ponto, se eu começar a botar transformações de SO3 arbitrárias, eu vou varrer toda a esfera. Agora, se eu pegar aquelas transformações de SO3, que são rotações num plano ortogonal a essa direção, que é esse ponto, né, ao raio desse ponto aqui, eu vou ter então uma transformação num espaço de dimensão a menos, que é o SO2. Então, SO2 deixa invariante esse ponto, isso é o chamado grupo de isotropia. Ele não faz esse ponto andar, mas qualquer transformação de SO3 faz esse ponto andar. Então tá, então essa aqui seria a ideia. Então é isso que está dizendo, é isso que nós estamos dizendo com essa equação. O G, que é o SO3, ele atua em qualquer ponto da esfera e leva a um outro ponto da esfera. Mas agora, se eu saio desse ponto da esfera e venho para esse ponto da esfera, esse ponto da esfera ele não anda. Eu posso fazer, se eu fizer infinitas transformações de SO2 numa direção ortogonal, né, desse raio aqui, esse ponto não muda. Então é isso que eu estou dizendo. Eu passo para esse ponto, mas esse ponto ele é definido a menos de uma transformação de SO2, porque qualquer transformação de SO2 que eu fizer aqui em cima desse ponto, ele não muda. Então é isso que significa a lei de transitividade no espaço cossete. O grupo G é o grupo de isometria e ele me faz passar de um ponto para outro. É um grupo que atua transitivamente. Por isso que esse espaço é chamado de espaço homogêneo, porque ele é homogêneo nesse sentido. A partir de um ponto, se eu considerar todas as transformações de G, eu gero todos os pontos daquele espaço. Se eu parto desse objeto e eu começo a variar esse cara, eu boto qualquer G barrado aqui, eu vou gerar todos os G' possíveis. Então eu vou sair de um ponto, eu posso de um ponto gerar todos os demais pontos variando as transformações de G. Então a partir de um ponto eu gero todos os pontos. É isso que significa a isotropia. É uma homogeneidade, é um espaço homogêneo nesse sentido. Então esse é o conceito básico que está em jogo aí. Eu sei para quantos de vocês esse conceito é novo, mas é uma outra maneira de encarar um espaço físico, né? A gente tem vários tipos de espaço. Tem espaços riemannianos, espaços pseudo-riemannianos. Nós estamos pegando esses espaços quocientes e esses espaços têm um interesse quando a gente está estudando, por exemplo, a questão da quebra espontânea da simetria. Então, esses defeitos topológicos, quando a gente fala de uma corda cósmica, de um monopolo magnético, de um vórtice, o defeito se forma por isso. Eu tenho uma teoria de campo, um grupo G. E aí, há uma quebra espontânea da simetria. Devido à quebra espontânea da simetria, você tem aqui entra algum campo de Higgs, entra aqui, esse campo de Higgs toma valor esperado no vácuo e quebra a simetria para uma subsimetria para o subgrupo H. Então, a simetria G foi quebrada espontaneamente para o subgrupo H, sobrou esse subgrupo H, o subgrupo de invariância. Então, o defeito existe nesse sentido. A simetria foi quebrada e ficou parcialmente reduzida a essa aqui. Então, a gente está falando que o defeito é a quebra da simetria. E aí, esse subgrupo, agora, se eu analisar esse espaço quociente, a geometria desse espaço quociente, ela vai me definir o tipo de defeito que eu tenho. Então, a gente vai falar em um conceito aí chamado os chamados grupos de homotopia. Então, dependendo do chamado grupo de homotopia desse espaço, o meu defeito vai ser um vórtice, uma corda cósmica, uma bola, uma textura. Então, esses espaços também são importantes no estudo, né, dessas configurações topológicas que aparecem em teoria de campo. Então, é interessante a gente conhecer um pouco sobre esses espaços. E depois, quando você faz teoria de Kaluza-Klein, mais ainda, esse espaço G sobre H,
ele é uma espécie de uma usina de campos de gauge, de simetria de gauge. Vai ficar claro na próxima aula. Bom, então vamos trabalhar hoje um pouquinho a estrutura de geometria diferencial desse espaço conceito. Então, como esse espaço conceito, ele é um espaço de pontos. Então, são pontos com certas coordenadas. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que ele tem uma estrutura de grupo por trás dele. O espaço conceito, ele é gerado porque eu estou trabalhando com duas estruturas de grupo, uma que é sobre o grupo e outra, né? Então, a gente vai poder fazer uso e descrever as propriedades geométricas desse espaço em termos das propriedades algébricas do grupo. Nós vamos ver hoje que a gente vai conseguir escrever a curvatura, vamos escrever os elementos geométricos desse espaço em função das constantes de estrutura do grupo. Então, essa que é a filosofia que a gente vai seguir. O objetivo hoje, né, é escrever, quer dizer, é derivar a geometria, né, é expressar, na verdade, né, expressar a geometria de G sobre H em termos das constantes de estrutura, então das propriedades, né, algébricas de G. Lembrando que G é um grupo, né? Então, vamos aproveitar para tentar expressar a geometria em função do grupo. Essa vai ser a ideia. Bom, então vamos pensar o seguinte. Nós vamos criar, então, esses elementos L de Y, né? Eles dependem da coordenada X. Olha, vamos definir esse objeto aqui. Vamos definir essa grandeza aqui. É de Y. Essa grandeza para nós aqui, ela vai ser escrita desse modo. Estou lembrado que a gente fazia isso, né? Quando a gente pegava a transformação de gauge, a gente pegava um elemento de G, pegava aqui a derivada dI e pegava aqui o G a menos 1. Já sabia que esse objeto aqui tomava valores na álgebra, esse objeto aqui está na álgebra de vida do grupo, né? E esse objeto aqui, ele tem esse caráter aqui, ele tem um índice só, um vetor. Do espaço uniforme, do espaço-tempo. Então, nós vamos associar isso aqui a uma uniforme. Estão lembrados que a gente podia escrever isso dessa forma. Então, isso aqui, a gente vai associar esse, vamos associar esse objeto aqui, e qualquer vetor é associado a uma uniforme. Como é que eu faço isso? Eu pego o vetor, VI, e multiplico pelas diferenciais das coordenadas. Vamos chamar isso. É o que a gente tinha, né? Então, isso aqui é o que a gente já sabe, é uma uniforme. Então, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos pegar esse objeto aqui. Só que eu não vou trabalhar com índice μ. Nós estamos num espaço de dimensão n e as coordenadas desse espaço são as coordenadas yn, né? Então nós vamos fazer isso aqui, vamos definir esse objeto aqui. Vamos pegar o L de y, que é um elemento, né? É um ponto desse espaço, é um cossete. Vamos colocar aqui o d L de y a menos 1. No fundo, o que a gente está fazendo é essa operação. É o elemento do grupo, uma derivada, esse elemento. Então, outro elemento. Estão lembrados que o que é uma. Como é que eu expresso esse objeto aqui? Esse objeto aqui, quer dizer, essa derivada exterior, quer dizer, esse objeto aqui é uma zero forma. É um elemento do grupo. Não tem índice vetorial nenhum, não tem nenhum índice. Então, é uma zero forma. A derivada de uma zero forma, vocês estão lembrados. Como é que é a derivada exterior de uma zero forma? É a derivada em relação às coordenadas do φ vezes o diferencial das coordenadas. É assim que a gente define a derivada exterior de uma p forma, nesse caso de uma zero forma. A derivada exterior de um escalar é o gradiente desse escalar com esse objeto. É isso que eu defino. Então, esse objeto aqui para nós, ele está fazendo, está representando isso. Esse objeto aqui para nós é como se fosse. As coordenadas aqui são yn, então eu estou derivando isso em relação a yn, eu estou fazendo essa operação aqui. E multiplicando aqui por um d, yn. Então é esse objeto que eu estou definindo. Então nós estamos definindo esse objeto aqui, essa uniforme. Então isso agora é uma uniforme, porque, ó, ela tem isso. Então isso aqui é isso aqui, ó. Vou escrever assim, isso aqui é isso aqui, é L de y, e o inverso desse elemento, a matriz inversa.
que eu posso escrever dessa forma. L de y, a derivada em relação a y, n, né? L de y menos 1, dy, então é essa fórmula. Então isso aqui significa que eu estou fazendo uma derivada em relação a y. Então eu tenho essa forma aí. Então essa forma, nós sabemos que essa forma toma valores na álgebra de Lie desse grupo. Então essa forma, em princípio, ela é uma forma. Então ela vai ter que ter esse índice n, né? Ela vai carregar, quer dizer, ela é um objeto aqui, isso tudo aqui tem um índice n. Então eu posso escrever isso aqui dessa forma, n. E, porém, esse objeto aqui está na álgebra de Lie do grupo. Então vamos chamar isso aqui, ó, chamar de alfa de y, que é geradores, G alfa chapéu, dy. Estou simplesmente reescrevendo de uma outra forma. Estou dizendo que isso aqui é uma forma. Então, sendo uma forma, ela tem que ter essa estrutura aqui. Mas ela, ao mesmo tempo, tem valores na álgebra de Lie do grupo. Então, esse objeto aqui é que é a minha, essa forma básica que nós estamos definindo. Então, depois vai ficar mais claro porque essa forma é chamada de Fibonacci. Então, forma Fibonacci. Filmar, então tem N dimensões, né? Então para nós, esse objeto, vamos trabalhar com esse objeto básico. Então, para nós, ele é essa forma aqui, a forma mais fechada possível, na forma mais compacta possível, ele é escrito desse modo aqui. Se nós quisermos assim, dar um significado de componente, a gente escreve esse objeto assim. Então, tem as coordenadas, aqui temos. Então aqui eu tenho as coordenadas da variedade. Aqui eu tenho os índices do grupo. Então eu estou conectando coordenadas com grupo. Esse objeto aqui é claro, depende de y. Ele vai ser uma expansão linear no gerador, porque esse objeto está na álgebra de Lie, e por ser uma forma, ele tem que ter esse y aqui. Então essa é a estrutura desse objeto aqui. Agora, vamos fazer uma avaliação de como é essa álgebra de Lie. Então nós temos o seguinte, nós temos o nosso grupo G. O nosso grupo G, ele tem geradores de alfa chapéu. Esse alfa chapéu varia sobre todas as dimensões do grupo, são todos os geradores do grupo. Mas agora, nós podemos quebrar, nós sabemos que o grupo tem um subgrupo, que é o subgrupo H. Eu selecionei o subgrupo H, estou definindo esse espaço aqui. Então eu sei que dentro desse subgrupo existe, desse grupo existe um subgrupo H. Para poder fazer essa distinção, vamos fazer o seguinte, eu vou definir duas classes de geradores. Os geradores G alfa barrado são todos aqueles geradores que estão em H, mas que não estão em G. E os geradores G alfa são todos aqueles geradores que estão em G, mas que estão fora de H. Então, esses aqui são todos os geradores pertencentes a H. E esses aqui são todos os geradores que estão em G, mas não estão em H. Então, eles estão verdadeiramente em G sobre H. Eles não estão em H, estão só em G. Então, tem essas duas classes de geradores. Então, claro, esse objeto aqui, para nós, o número de geradores que está aqui é a dimensão de G sobre H. Então, esse grupo G tem mais geradores. Esse carinha aqui vai de 1 até N, tem um espaço de dimensão N. E esses aqui são geradores que estão fora de G, mas que estão em H. Então, um subgrupo que é invariante. Então, por exemplo, no caso da 2 esfera, se eu pegar o caso da 2 esfera, que é o SO3 sobre SO2, então, nesse caso, a minha esfera, meu grupo SO3 tem 3 geradores.
Então, meu alfa chapéu vai 1, 2, 3. Mas o meu grupo barrado, ele é o SO2, só tem um gerador. Então, eu tenho um gerador aqui e 2 geradores aqui. Certo? SO3 tem 3 geradores, então aqui eu tenho 3 geradores. SO2 tem um gerador. Um gerador está aqui, os outros 2 estão aqui, são os 2 geradores de SO3 que não estão em SO2. Ou se eu pegar um outro grupo, por exemplo, eu posso pegar, por exemplo, SO5, vou pegar, se eu pegasse esse espaço, SO5 sobre SO3. SO5 tem dimensão 10 geradores. SO3 tem dimensão 3. Então isso aqui é um espaço 7-dimensional. 10 menos 3, 7. Legal. Então esse alfa chapéu, ele é SO5, ele tem 10 geradores. Esse alfa chapéu vai de 1 até 10. SO3 é o grupo do quociente, é o H. Ele tem 3 geradores. Então eu tenho alfa barrado, 1, 2, 3. E esses alfas aqui vão de 1 até 7. São esses que são geradores de SO5, mas que não estão em SO3. Tá claro com isso aí? Se eu pegasse, por exemplo, esse subgrupo aqui, digamos que eu pegasse isso aqui, por exemplo, S do 5 sobre SO3 cartesiano SO3 classe SO2. Quando eu tivesse esse espaço quociente, SO5 tem 24 geradores, menos SO3 tem 8, SO2 tem 3. Então 24 menos 11, 13. Então esse espaço aqui é um espaço de 13 dimensões. Nesse caso, o meu alfa chapéu são os 24 geradores de SO5. Então, o alfa chapéu vai de 1 a 24. Agora, no H eu tenho 2 subgrupos. Eu tenho SO3, tenho 8 geradores e tenho 3. Então, esse barrado aqui tem 11 geradores aqui dentro. São os 11 geradores que estão no denominador. Estão todos no barrado. E os que sobram, os outros 13 geradores, estão aqui. São geradores de SO5 que não estão nem aqui nem aqui. Então essa aqui é a ideia. Então esse que é o splitting que nós estamos fazendo. Para nós esse é o grupo G. Então a gente vai splitar a álgebra dele desse modo. Lembrando que H, aqui são os elementos de H e são os subgrupos. Então vamos lá. Pela estrutura de grupo, nós sabemos a estrutura, se esse grupo de Lie é um grupo de Lie compacto, simples, então nós temos essa relação das constantes de estrutura para o grupo G como um todo. G chapéu, comutador de G alfa com G beta, vai ser I, constante de estrutura, F de alfa, beta, gama, G gama. Então é a clássica lei de composição da álgebra de Lie. Só que agora, meus geradores estão explicados. Eu tenho geradores em H, que é um subgrupo, e tenho geradores que estão fora de H. Então, H é um subgrupo. Então, se H é um subgrupo, né? Se H é um subgrupo, então se eu pegar dois elementos de H, se eu pegar um G alfa barrado com um G beta barrado, se isso aqui forma um subgrupo, então isso aqui tem que dar F alfa barrado, beta barrado, aqui fica livre, no princípio, gama chapéu, G chapéu. Estou usando aquela regra. Oi, Ricardo, tudo bem? Estou usando aquela regra de extinção. Oi, legal, vai lá. Ah, mas tem 4 horas de seminário do Stefan e 6 horas de contabilidade. Sábado é 10 horas. 10 horas por dia. Então a gente tem essa composição. Agora, sábado vai dar um de 10, 10 a 1, eu vou dar um de 2 a 3. Então, o nosso grupo G, esse subgrupo aqui é invariante. Se ele é invariante, se o subgrupo é invariante, não, invariante não, ele é um subgrupo. Se ele é um subgrupo, os geradores têm que fechar entre si. Então, esse gama chapéu, ele não pode sair fora do barrado. Então, devido ao fato de H ser um subgrupo, isso me obriga que essa relação se feche desse modo. Por quê? Porque H é um subgrupo. O produto de dois elementos de H é a intra-elementos de H. Tchau, Val. Um abraço. Tá certo. Isso é a ideia do subgrupo. Agora, eu posso pegar um gerador que está em G, ou um gerador que está em H, ou um gerador que está em G. Então, esse gerador aqui está em H, ele tem barrado. Esse aqui está fora de H. Isso aqui então vai dar para nós I, F de alfa barrado, beta, gama chapéu, G, gama chapéu.
O princípio da lei é essa. Agora, eu tenho que somar sobre gama chapéu. Como esse cara aqui, se esse G beta aqui, se isso aqui, se esse índice aqui se fechasse com gama barrado, eu teria que G alfa barrado, se isso aqui pode ter duas partes, né? Então isso aqui vai ser I, F, alfa barrado, beta, gama barrado, G gama barrado, mais I, F, alfa barrado, beta, gama, G. Então, no princípio, esses índices aqui se somam dentro de H e fora de H. Como H é um subgrupo, se esse elemento aqui está me dizendo que eu tenho um elemento de H e no final da operação eu estou obtendo outro elemento de H, então isso aqui estaria me obrigando a esse beta ser, na verdade, um elemento de H, porque a composição de dois elementos de H teria que dar um elemento de H, porque H é um subgrupo. Então, devido ao fato de H ser um subgrupo, esse objeto aqui fica proibido, porque ele não pode relacionar H com um elemento de fora, porque senão gama um elemento do subgrupo. Então, esse cara que está fora, então essa relação, ela se reduz a essa relação aqui. I, F, de alfa barrado, beta, G. Então, essa é a segunda parte. E a última parte agora é pegar dois elementos que estejam fora de G. Pegar um G alfa com G beta. Então, isso aqui, em princípio, vai me dar I, F, alfa, beta, gama barra, G gama barra. Em princípio, me dá tudo. Aqui eu não tenho nenhuma restrição. I, F, alfa, beta, gama, G. Então, em princípio, aqui entra tudo. Agora, aqui tem uma distinção. Se acontecer dessa parte aqui, ao compor, existem duas situações. Eu posso ou não ter esse elemento aqui. Então, no caso desse elemento, dessas constantes de estrutura, que esse é zero, dois elementos fora de H, me dando também um elemento fora de H, isso aqui me diria que isso aqui me levaria a uma assimetria. Então, essa é uma chamada decomposição assimétrica. Se só tem isso aqui, pode acontecer isso. Dois geradores fora de G me dá exatamente unidade de geradores em H. Então, isso aqui é chamada decomposição simétrica e isso aqui é chamada decomposição assimétrica. Em alguns casos, nós temos só isso. Em alguns casos, nós temos os dois. É muito comum aparecer... não é muito comum termos essa assimetria. Então, por exemplo, sempre que eu tiver SON mais 1 sobre SON, sempre que eu tiver SON mais 1 sobre SON, isso aqui é sempre zero. Se eu compuser dois elementos de SON, eu vou estar sempre fora. Eu vou pegar só para a gente checar. Vamos pegar o caso de SO3 e SO2. Vamos pegar o caso da 3 externa. Professor, oi. rapidinho, eu Pode falar. me perdi aqui Pode falar. na anotação. Sim. Pode falar. Quando tem o acento subcomplexo, É porque vale o grupo todo. ele pertence ao G. Ao G todo. E não pertence ao H. Não. O que pertence a G e não pertence a H é o 6,5. Nós fizemos esse split aqui, o Emerson. O alfa chapéu varre o G todo. A parte que está só em H é isso aqui, e a parte que está em G, mas não está em H, é essa aqui. Então, esse aqui está em G e está fora de H. Esse aqui está em H. Esse aqui é todo. Certo? Essa aqui é a notação. Por exemplo, digamos que eu pegue esse subgrupo aqui. Vamos pegar S2. S2, então, é SO3 sobre SO2. Então, SO3 tem três geradores, né? O gerador das rotações no plano XY, o gerador das rotações no plano YZ
e o gerador das rotações no plano ZX. Esses são os 3 geradores de SO3. Tá? Deixa eu ver, vou fazer uma correntinha para acabou. Então esses aqui são os 3 geradores de SO3. Nós precisamos pegar um gerador de SO2. SO2 é um subgrupo com um único gerador. Vamos dizer que eu pegue, por exemplo, o SO2, seja as rotações no plano X. Então vamos pegar esse gerador aqui, é o G alfa barrado, e esses geradores aqui são os G alfa. Digamos que eu faça esse split. Eu escolho esse SO2 e esse aqui é o meu SO3, mas eu vou escolher esse SO2. Rotação no plano X vai ser o meu SO2. Então, vamos pegar, se eu pegar G barrado com G barrado, né? Então, claro, esse subgrupo aqui é como outra coisa. A gente sabe que a lei, a relação que me dá a relação de comutação entre esses objetos, esses geradores, é sigma e J com sigma KL. Isso aqui dá para nós menos I delta de IL sigma JK mais delta de JK sigma de IL menos delta de IK sigma JL menos delta de JL sigma Isso aqui é a relação, é a álgebra de Lie desses geradores, tá? De qualquer gerador de SON. Nesse caso de SO3, é só botar um zincozinho de uma 3. Beleza. Então, se eu pegar o gerador de SO2, se eu pegar essa relação de comutação, quer dizer, esse cara comuta com ele mesmo, porque ele é o único gerador. Vamos pegar esse com esse. Pegar aquela relação aí, ó, G barrado com beta. Vou pegar um cara que está em H, então vamos pegar o sigma 1,2 com o sigma 2,3. Então isso aqui vai dar menos I, então vamos lá. Vamos fazer essa computadora. Delta de 1,3 é 0, sigma 2,2. Mais delta 2,2, que é 1, sigma 1,3. Então, esse termo aqui vai estar dando isso aqui. Isso aqui é esse termo aqui. IL. E o delta de JK. Depois, esse termo aqui vai dar 0, esse delta vai dar 0 e esse delta vai dar 0. Então, esse gerador dá esse aqui. Então, agora nós estamos pegando um gerador de SO2 com um gerador de SO3. E estamos ganhando aqui um gerador de SO3, está fora. O sigma 1,3 está fora do G barrado. Ele é o gerador de fora. Vai valer a mesma coisa se eu pegar sigma 1,2 com sigma 3,1. Então, pegando o gerador de um G barrado com um outro G beta. Então vai ser a mesma coisa, menos I. Aí vamos ter delta desse cara com esse cara, vai dar sigma 2,3. E o resto está tudo 0. Então, de novo, G barrado com G beta, dando um cara que está fora do H. Cara de H com cara de fora de H, dando um cara de fora de H. Então, essa segunda lei foi verificada. Agora vamos pegar, sobram 2 geradores aqui. Vamos pegar sigma 2,3 com o sigma 3,1. Então isso aqui vai me dar menos I. Beleza. Esse delta aqui dá 0. Então vai me dar delta 3,3, vai me dar delta 3,3 sigma 2,1. Que é o sigma 1,2. Então esse computador dá isso aqui, ó. Então se eu pegar o cara de fora com o outro cara de fora, me deu o cara de dentro. Estou nessa situação, isso aqui é 0. Esse coeficiente, essa constante de estrutura que expressaria essa assimetria é 0, porque os 2 caras de fora
se expressa em função do carga que está dentro, certo? Então, essa decomposição, quer dizer, SO3 sobre SO2, está me dando o splitting da álgebra de SO3 sobre SO2, é um splitting simétrico, certo? Tá bom? Por exemplo, vamos pegar, olha isso aqui. Bom, só para, vou deixar como tarefa, não vou fazer não, vou deixar como tarefa isso aqui para vocês. Supondo que eu pegue essa, vou definir esse espaço consciente, SO4 sobre SO, vou botar SO5 sobre SO3. Eu quero considerar esse espaço. Então, SO5 tem 10 geradores. Então, eu tenho todos os, né? Eu tenho os geradores de SO5, seriam esses aqui: sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 1, 4, sigma 5, sigma 2, 3, sigma 2, 4, sigma 2, 5, sigma 3, 4, sigma 3, 5, 2, sigma 4, 5. Eu vou fazer uma rotação em cada dos planos, né, possíveis, né? Então eu vou fazer uma rotação do plano 2, do plano 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, 4, 5. Então são 10 geradores que nós temos aqui, são os 10 geradores de SO5. Agora, SO3 tem 3 geradores. Então, eu posso formar um SO3, por exemplo, eu posso pegar o espaço, né? Por exemplo, eu posso pegar esse espaço aqui. 1, 2, fazer a rotação. Esse aqui é como se fosse 1, 2, 1, 3, 1, 4. Eu poderia pegar esse subespaço, formado pelos eixos, né? Teria esses 3 geradores aqui, né? Poderia fazer uma rotação 1, 2, 2, 3 e 3, 1, por exemplo, né? Então, eu preciso que eu pegasse esse subespaço aqui, ó. Isso aqui é o meu subespaço de 3 dimensões. Depois, a esse subespaço de 3 dimensões, eu junto a quarta dimensão, a quarta e a quinta. Tenho SO3, então eu tenho eixo X, Y, Z. X, Y e Z. Então, esse setor aqui, vamos dizer que seja o meu SO3. Seja o meu setor X, Y, Z. Aí agora aqui eu tenho XW, aí outra coordenada, XV, XW. Aqui YV, YW. CV, ZW e VW. Então são os geradores de fora. Então eu tenho esse SO5, que faz essas rotações todas em 5 dimensões, e o SO3 é o setor que faz a rotação só no nosso mundo já conhecido, dos eixos X, Y, Z. Então, claro, se vocês fizerem, vocês podem ver que isso aqui é um subgrupo, porque essas relações de computação, usando isso aqui, eles se fecham entre si. Quer dizer, qualquer gerador daqui, qualquer parte de geradores aqui dentro, a relação de computação fica aqui dentro. Então, esse aqui é o nosso subgrupo H. Então, nós temos 7 geradores que estão fora, que são esses 7 aqui. E aí, a questão é perguntar se esse splitting ele é simétrico ou não simétrico. Ou seja, verificar aquelas relações de computação que nós demos antes para esses geradores, né? Vai dar um certo trabalhinho, né? Mas vocês também vão ver que tem um modo indutivo de ver a coisa. Usando aquela relação lá fica fácil. Então, se vocês pegarem, por exemplo, 2 geradores que estão fora, digamos que eu pegasse aqui sigma 3, 4, vamos dizer, sigma 2, 4, vamos dizer que eu pegasse esse gerador, só para ter uma ideia, vamos pegar sigma 2, 4 com sigma 3, 4. Se eu pegar esse gerador, esse comutador aqui, eu vou ter menos I
Aí vai me dar delta 24, sigma 43. Depois vai me dar delta 43, sigma 23, sigma 24, né? Também dá zero. A única parte que vai contribuir é essa parte aqui, que vai dar um delta de 4, 4, vai ficar menos um delta 4, 4, sigma 2, 3. Então a gente já está vendo que ó, esses dois geradores aqui, sigma 2, 4, sigma 3, 4, ele deu dentro. Esse está fora. Esse está fora. É esse cara e esse cara. Mas o comutador deles deu aqui dentro. Então, aqui eu não estou vendo ainda a simetria. Né? Vamos dizer que eu pegasse dois geradores que estão fora. Né? Por exemplo, se eu pegar o sigma 2,4 com o sigma 2,5. Léo, Fala. uma dúvida ali. Fala aí. Naquela expressão geral que você escreveu com as deltas, Isso. as duas primeiras parcelas são iguais. Ah, não, desculpa, copiei errado. Copiou errado? É. Certo? Legal. Ó, vamos pegar esse aqui. Nós vamos pegar esse gerador aqui. A gente calcular esse computador aqui. Então, o único termo que vai contribuir aqui é o termo que vai dar o delta de 4, 4 e o sigma de 2, 5. Então, esse computador aqui pegou um de fora, um outro de fora e deu o outro de fora. Aí pegou 2, 4, 1, 4, 5 e deu o sigma de 2, 5. Então, esse espírito é assimétrico. Aquela constante tem. Eu não, quer dizer, aquela última relação que era G alfa barrado, G beta barrado, ela, para alguns geradores, ela vai ter isso aqui. I, F, alfa barrado, beta barrado, gama, não, perdão, alfa beta. Alfa beta, gama barrado, G barrado. Foi o caso que nós pegamos o sigma 2, sigma 4 com sigma 2, 4. Só tem essa parte. Mas já esse computador não tem essa parte, mas tem essa aqui, alfa, beta, gama, G beta. Então o F correspondente a 2, 4, 4, 5, ele pega aqui no 2, 5. Então, esse splitting SO5 sobre SO3 não é um splitting simétrico. Do ponto de vista da teoria de grupo, quer dizer, do ponto de vista da geometria diferencial, isso vai dizer que esse espaço não pode ter torção. Então, vamos entender que essas constantes de estrutura que estão dando a assimetria na álgebra, elas se refletem em termos de torção na variedade. Esse grupo aqui, a gente sabe pelos isomorfismos, né? Dos grupos de Lie, dos isomorfismos locais, SO5 é equivalente a SP4. É isomórfico, localmente isomórfico a SP4. E SO3 é o SO2. Então, esse grupo, né? Quer dizer, SO5 sobre SO3 pode ser pensado também como SP4 sobre SO2. Porque esse grupo é isomórfico a esse, localmente, e esse grupo é isomórfico a esse. Então, SO5 é equivalente a essa. A álgebra de Lie de SO5 é equivalente a de SP4, de SO3 é equivalente a SO2. Então, esses dois espaços quocientes, eles vão ver a mesma discussão do estudo, tá certo? Bom, então, entenderam o que nós estamos fazendo quando a gente está quebrando essa álgebra. A gente está decompondo essa álgebra, vendo o subgrupo H e o grupo G. Então, a gente está vendo que a gente vai ter que respeitar essas relações. Então, com isso, vamos caminhar agora para a gente começar a trabalhar os elementos geométricos desse grupo. Então, vamos pegar agora, vamos voltar para onde nós estávamos, que é a equação, quer dizer, aquela definição daquele objeto que era para nós a Filbari. Pegou aquela unforma, né? Nós definimos então essa unforma, de Y, as coordenadas Y da variedade, que é o elemento do cossete, a diferencial exterior, atuando no elemento do cossete a menos 1. Isso tem exatamente a mesma estrutura que uma transformação de gauge, naquele setor longitudinal, onde estão os bósons de Goldstone. É o G, S, dmi, S menos 1, só que está em forma diferencial. E aí vamos pegar essa equação aqui. Todo mundo aqui fez o cursinho de forma, L elevado ao cursinho de forma do verão, né? Tirando a derivada do produto, né? Então, a derivada de uma forma é uma duas formas. Eu vou poder expressar, vai ser a derivada desse objeto
Então, a derivada, né? Quando a gente faz a derivada de um produto, então isso aqui é uma zero forma. A derivada da zero forma, que é uma forma exterior, a derivada do outro objeto. Agora, quando essa derivada passar aqui, D2 é zero. Então, o segundo termo não tem, porque D2 é igual a zero. A derivada exterior, ela tem essa propriedade, ela é nilpotente. A segunda potência dela já é zero. Então, quer dizer, eu estou fazendo isso aqui. Quando eu pego a derivada exterior de uma P-forma, exterior, uma Q-forma. Então, nós já sabemos que isso aqui é a derivada exterior da P-forma, exterior é Q-forma. E aí aqui entra o menos 1 elevado a P, a P-forma, derivada da Q-forma. A regrinha lá de Leibniz, né, para a derivada exterior. Só que, quando essa derivada exterior passar para atuar aqui, ela vai encontrar uma outra derivada exterior que já está aqui. A derivada exterior ao quadrado dá zero. Então, essa derivada exterior está simplesmente isso. Isso aqui. Agora, nada me impede de colocar aqui, ó, um L é menos 1, L. Porque L é uma zero forma. Então, isso aqui é a identidade. Estou botando a identidade. L é menos 1 vezes L é a identidade. Então, eu posso escrever esse termo agora sim vai ficar dl, L é menos 1, exterior, L. Então, vai ficar dl, aí coloquei esse L é menos 1. Como esse L é um escalar, ele é uma zero forma, ele pode passar pelo produto exterior, não tem problema, é um escalar. Então eu passo, esse L aqui não tem índice nenhum, é uma zero forma. Então ele pode passar à vontade. Então esse L é menos 1 L, eu deixo o L é menos 1 desse lado e jogo o L para esse lado aqui. E aqui eu faço uma brincadeirinha. Eu sei que D de L é menos 1 é zero, porque L vezes L é menos 1 é identidade. Então a derivada exterior da identidade é zero, a derivada da identidade é zero. Então esse termo aqui fica derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Isso é igual a zero. Então esse termo que está aqui, ó, dl vezes L é menos 1, é menos L dl é menos 1. Então esse termo aqui eu posso substituir por menos isso aqui. Então esse primeiro termo aqui vai ficar menos L de L menos 1. Então ficou isso aqui, ó. Essa forma vezes essa forma. Mas isso aqui é, isso aqui é. Então a equação básica que está sendo satisfeita aqui é isso aqui, ó. dE igual a menos E exterior. Então, isso aqui é a chamada equação básica de Maurer-Cartan para os espaços quocientes. Então, vai valer sempre essa relação. Aquele E, ele satisfaz a essa relação. Vamos trabalhar um pouquinho mais isso aí, mas aquele E satisfaz a essa relação. Então, vamos lá, nós escrevemos isso aqui. DE Vamos trabalhar um pouquinho essa equação para ver o que está embutido dentro dela, né? Vamos trabalhar aqui. Vamos escrever quem é esse E. Então, isso aqui para nós é DE. Quem é? Nós temos escrito dessa maneira. É um E, N, alfa chapéu, G alfa chapéu, DY exterior, D mais E. Então é N chapéu, N alfa chapéu, G alfa chapéu, exterior é N beta chapéu, G beta chapéu. Isso tudo tem que ser igual a zero.
Então vamos lá, como é que eu tiro a derivada exterior? Então isso aqui vai dar a derivada desse objeto, né? Aqui está isso aqui é a derivada de uma forma. A derivada de uma forma é duas formas. Como é que a gente tira a derivada disso aqui? A gente vai derivar isso aqui em relação a n, então isso aqui vai ficar derivada em relação a yn do Lm alfa. Isso aqui é uma constante, são matrizes constantes de alfa chapéu. E aí aqui nós colocamos o dyn exterior dyn. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo aqui a derivada exterior desse objeto. Então, esse objeto aqui depende de y, né? São esses coeficientes aqui. Tudo depende de y. Então, eu derivo esse objeto em relação a yn e multiplico por dy. Então, isso é a definição de uma derivada de uma forma. Então, eu tenho uma forma assim, ó, derivada de um objeto que é um vi dy. Isso está em jogo. Isso aqui não conta, porque isso aqui é uma matriz constante. Então, é isso com isso. Então, isso aqui eu faço assim. Derivo esse objeto aqui em relação a yj. Vai ficar dj, vi, eu multiplico pela diferencial de yj. E mantenho aqui o dy. Então, isso aqui é a derivada exterior de uma forma. Me dá essas duas formas. Por isso nós fizemos aqui. Derivamos esse objeto aqui em relação a yn e multiplicamos por dy. Então, está feito aí a primeira parte. Segundo termo, não precisa fazer derivada exterior, porque já é o produto de... Opa, aqui eu esqueci de colocar. Dy, aqui. Exterior, dy. Então, agora o produto de duas formas dá duas formas. Quem é essa duas formas que a Cá fez aqui para ser mais? É n alfa chapéu, é n beta chapéu, g alfa chapéu, g beta chapéu, e yn wedge de yn igual a zero. Então, agrupei só. Agora a gente sabe, o produto exterior ele é antissimétrico. Então, como isso aqui é antissimétrico, dyn, o edge dym é menos a ordem trocada, então esse objeto aqui é antissimétrico na troca de n com n. Então, eu vou antissimetrizar aqui, eu vou colocar aqui, isso aqui é 1/2 de dn é n alfa menos dn é n alfa g alfa dy n dy. Só antissimetrizei aqui em n. A mesma coisa aqui. Esse objeto aqui é antissimétrico em n. Então o segundo termo vai dar mais 1/2 do n alfa é n beta menos n alfa é n beta g alfa g beta dy exterior de yn igual a zero. Está dando para filmar, Zé? Tá. Pega aqui. Pega. Então tá jóia. Então olha, vocês estão observando que eu pude fatorar. Aqui é só nm, aqui é nm, mas esses índices são todos são índices saturados. Então, nada me impede de renomear. Eu vou chamar esse n de n e esse n de n. Então o n vira n, 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 o n. Só para normalizar, ficou a mesma base aqui, ó. dyn, dym, dyn. Então agora posso jogar fora isso com os 14,5 e eu ganho essa equação. Quer dizer, essa simples equação de Maurer-Cartan, que é a equação fundamental, é a equação chamada equação de estrutura da variedade, ela vai estar dando para nós